Agradecer, né, primeiramente a vocês por estarem disponíveis, né, a vir aqui nessa tarde para a gente poder estar conversando, né, sobre o autismo, né, sobre o TEA, e a título de esclarecimento, a título de troca de experiências, né, e nas minhas pesquisas, né, sobre o autismo, a gente vê que é um transtorno, né, de desenvolvimento neurológico pervasivo e permanente, né? É algo que é permanente, não tem, né, não tem cura, mas tem as adaptações, né? A gente consegue adaptar, a gente consegue fazer com que eles tenham uma vida normal, né? Eu, semana passada, conversando com uma mãe, fora daqui da escola, e ela chorava muito, porque ela meio que estava se culpando. Eu falei, olha, a sua filha é sua filha, independente do que ela tenha, né? O autismo não vai dizer quem ela é. Ela não se condiciona ao autismo. Ela é uma pessoa. E a gente precisa descobrir o que ela tem de bom, qual é o potencial dela. E trabalhar em cima desse potencial, que eu acho que é assim, o mais importante. E a gente precisa falar, né? A gente precisa falar sobre o autismo, a gente precisa esclarecer, a gente precisa mostrar para as pessoas o que é, porque tem um estigma, né? Ai, nossa, tem autismo, pronto, não pode fazer mais nada. É como se a pessoa se resumisse só aquilo dali. E a gente sabe que não é. Então, assim, a ideia de trazer vocês aqui é justamente para a gente poder conversar, né? Para a gente poder entender, né? Trocar essa experiência. A Giselda está aqui, a Giselda descobriu agora, né? Tem quanto tempo? Tem um mês. Um mês. Está sendo muita novidade, né? Para ela, para a família. A Bruna já tem, né? Já sabe há mais tempo, a Laura também já sabe há mais tempo. E vai ser muito bom essa nossa troca aqui. E aí, né, o dia 2 de abril, ele foi criado pela ONU, né, no ano de 2007. Essa data foi escolhida com o objetivo de levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra os indivíduos que apresentam o transtorno do espectro autista. Então, eles têm o dia deles, onde é para trazer essa consciência, né? E aí a gente vai começar agora, tá bom? De verdade. E aí eu vou começar pela Bruna. Bruna, mãe do Francisco Miguel, tem 5 aninhos, né? Isso. E eu queria saber de você, o que fez você desconfiar que o Miguel tinha autismo? Primeiramente, boa tarde, pessoal. Então, o Miguel, ele sempre foi um bebê muito tranquilo, né? Nunca apresentou, assim, sinais, né, que pudesse, né, ser, assim, como um alerta para nós. Eu digo que eles chamam, né, de autismo regressivo, né? A neuro que acompanha ele fala que o dele é mais ou menos dessa forma. Porque ele teve, né, até 1 ano e 2 meses, assim, ele tinha algumas coisinhas atrás, mas nada tão grandioso, né? Então, ele teve um desenvolvimento até 1 ano e 2 meses normal, ele se alimentava, tudo ele comia, né? Ele não tinha esse problema de ir com as pessoas, assim, ele sempre foi um bebê muito carinhoso. E daí, começou com a seletividade alimentar. Ele vomitava muito, né? Tudo que ele comia, ele passou a não comer mais, né? E daí eu até achei que era refluxo, cheguei a levar ele, né? Fiz algumas consultas com ele. Só que o que me pegou mesmo foi a questão da fala. Porque com o aninho, ele começou, né? A falar algumas palavrinhas, só que com o tempo ele passou a esquecer. E daí aquilo incomodava, né? Porque a gente que é mãe, a gente, né, fica naquela expectativa deles falarem mamãe, papai, aquelas coisinhas, né? E daí ele foi esquecendo e, né, não falava mais. Ou seja, ele ficava
tipo... Ele não verbalizava, né? Ele emitia sons. Não possível. Isso, fazia muito isso. E daí, né, graças a Deus, eu consegui uma consulta muito rápida, porque ele já fazia, né, acompanhamento né, com outra condição genética que ele nasceu. E daí, na primeira consulta, ele já falou, né, que ele era autista. Então, assim, pra mim foi um baque, né, naquele primeiro momento, porque ou seja, 5 anos atrás, pouco se falava, né, do autismo. Então, assim, eu tinha zero entendimento, acho que eu tive apenas 2 experiências, né, com crianças autistas, só que naquela época em graus severos, né, porque a gente tinha um estigma de que o autismo, né, uma coisa assim, bastante limitada, enfim, né. E daí eu passei a pesquisar, a estudar, e daí desde 1 ano e 11 meses ele faz acompanhamento, né, com neuro, com fono, psicólogo. E assim, a minha preocupação era sempre o depois, né? Inclusive na primeira consulta eu, né, não tinha entendimento, eu perguntei para ele, tá, mas ele vai viver normal, né, como outras crianças, como é que vai ser o futuro, né, lá mais na frente? E daí ela falou para mim que no autismo a gente não tem que se preocupar com o depois, né? A gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem agora, né, e aproveitar esse máximo de tempo, né, para poder, ou seja, estimular para que ele, né, possa vir a ter uma vida mais normal possível. E foi assim, né, eu já fazia algumas coisinhas com ele em casa, algumas atividades. Logo depois eu consegui encaixar ele na precoce, né, porque a gente morava lá em Brasília, e lá tem, né, pela rede pública, a educação precoce. E daí ele sempre fez, né, até os 3 anos. A gente tinha, né, os acompanhamentos, não com tanta frequência, porque a rede pública, né, hoje ainda assim falta, né, essa atenção um pouquinho mais, ainda mais para os autistas. Mas eu nunca deixei de fazer essas coisas com ele, né, estimular, né, nunca tratei ele com uma indiferença, nunca, assim, me permiti não sair por conta dele, né, porque eles têm, né, aquelas coisinhas deles, principalmente, né, um exemplo, ele não a conhece, aí provavelmente ele vai ficar mais, né, ter uma aversão a ter contato, naquele primeiro momento. Então, assim, eu nunca levei para esse lado, né, sempre vivi uma vida normal, né, nunca tratei ele com diferença nenhuma, sempre tentei apresentar o mundo para ele ao máximo, principalmente em casa também, né. Hoje mesmo ele tem 5 anos, mas ele me ajuda em muitas coisas, né? Ele sabe, né? Ele chega da escola, ele sabe que ele tem que guardar a mochila dele, trocar de uniforme, lavar as mãos. Ele sabe que depois que ele comer, ele vai ter que guardar o prato. Então, assim, a gente tem uma rotina, né? Bem ali, mas é mais ou menos isso. Foi assim, essa questão do diagnóstico. E você, Bruno? O que fez você desconfiar que o Theo tinha autismo? Quanto tempo de vida, assim, que você começou a desconfiar? O Theo, eu comecei a desconfiar quando ele tinha quase 2 anos. Foi quase a mesma coisa do dela, né? Ele tem aquele autismo regressivo, então ele comia muito bem, fazia tudo, ele ia pra creche e do nada ele parou de comer. Não queria mais comer, só queria tomar coisas líquidas. Então a gente começou a preocupar, né? Falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E ele não falava nada. Não falava nada. Então as pessoas em volta ficavam falando, nossa, mas ele não fala dessa idade, uma criança dessa idade já fala muita coisa. Eu falei, meu Deus, vou levar, né, num pediatra. E assim, o meu primeiro contato com o pediatra, assim, pra saber o que ele tinha, ele já ia fazer as consultas, mas meu primeiro contato foi um choque, porque a pediatra falou pra mim assim, deixa ele sem comer. Deixa ele sem comer, que ele vai sentir fome e vai comer o que você der pra ele. E eu falei, gente, não é assim, né? Eu acredito que não tem como ser desse jeito. E eu procurei a ajuda de outro profissional, uma pessoa mais, né, especializada, que pudesse me mostrar. E foi aí que eu achei um médico que me mostrou ali o caminho que eu deveria seguir. A gente fez uma avaliação multidisciplinar com ele, mas foi também o mesmo caso. Assim que eu cheguei na sala do doutor, ele já falou, olha, ele tem autismo, mas a gente vai fazer a avaliação para poder saber ali, né, qual o grau dele e tudo mais.
E aí a gente começou a procurar os médicos, fizemos exames com ele e veio o diagnóstico, que foi, pra mim, né, no meu caso, foi aquela fase do luto, né? A gente chora, a gente se desespera, a gente não sabe o que é aquele mundo, aquele novo universo que a gente vai ter que mergulhar. Então eu entrei naquela fase do luto, né? De não querer aceitar, né? Porque as pessoas, elas têm aquela coisa de virar. Eu, assim, na minha roda, né? Pelo menos, assim, da minha família, o pessoal falava muito assim, que Deus só tinha me dado um filho especial, porque eu era especial. Então, e aquilo ali me magoava, porque eu não entendia. Eu falava, meu Deus, o que vai ser agora? Eu não conhecia nada, né? Como que era essa rotina não sabia nada. Então eu tive que procurar sozinha praticamente, né? Fui atrás, com a cara e com a coragem, porque na minha família, assim, eu tenho uma pessoa na família por parte do meu filho que tem, mas não foi, como ele já tem 28 anos, então a família não foi atrás, não teve aquele cuidado de procurar. Então eu tive que ir com a cara e com a coragem atrás de tudo, de neuro, de fono. Como ele não falava, a minha preocupação também era, meu Deus, meu filho não vai falar nunca. E assim, com o tratamento, ele foi desenvolvendo. Hoje, o Theo, ele não fala, assim, tudo. Mas ele fala algumas coisas, solta algumas palavrinhas. Então, o tratamento, ele é essencial. Né? Acho que a gente quer mais, a gente tem um olhar diferenciado nos nossos filhos, né? Porque as pessoas de fora, eles não têm o mesmo olhar, eles julgam muito, né? Meu Deus, essa criança não fala, por quê? Qual o problema? O que ele tem? Então é muito complicado, mas foi assim que eu descobri, assim, né? Com essas pequenas coisas dele não falar, barulho. Aniversário dele de 2 anos, a gente preparou aquela festa, né? Super feliz, nossa, né? Todo mundo tá aqui, e ele odiou. Ele só chorava, ficou excluído a festa inteira. Na hora dos parabéns, eu fiquei sem entender porque que ele tava chorando, desesperado, colocando a mão no ouvido. E eu falei, não, agora é o momento de realmente ver e olhar diferente pra ele, né? Ver que o Theo realmente... E eu comecei a pesquisar na internet. E tudo que eu pesquisava só dava autismo. Ele andava muito na ponta dos pés, demais. E ficava fazendo muito som, que é a estereotipia que eles falam, né? Ficava fazendo muito barulhinho com a voz e não falava nada. Eu falei, não, agora é a hora de procurar. E foi aí que eu consegui entender que meu filho era diferente das outras crianças que tinham. Tanto da família, quanto da rua, né? E você, Gisela? Você descobriu agora. E foi assim, bem diferente. A minha história vai assim, um pouquinho diferente da de vocês, porque a principal característica do meu filho foi que ele não conseguia ler e escrever, foi dificuldade na leitura e escrita. E ele tinha bem uma boa interação com as pessoas, mas ele tinha uma dificuldade enorme, tem ainda, né, de reconhecer os sons, né, das letras, de formar palavras, de interpretar, né, até mesmo ele leva muito ao pé da letra o que se fala. Então nós fomos fazer uma investigação, né, e a psicóloga, ela falou para mim, a neuropsicóloga que fez a investigação, falou assim, olha, o Henrique ele tem todas as características de um autismo leve, muito mascarado, porque você estimulou ele muito. Ele é uma criança muito estimulada. Então, ficou um autismo mascarado, né, escondido. Mas ele tem todas as características, né, ele se enquadra tanto nos testes que foram feitos, que ele se enquadrava em diversos, né, quesitos nele. E a partir daí, no meu caso, receber o laudo e saber o que ele tem, para mim foi uma tranquilidade, porque eu passei a saber como lidar, aonde ir, com quem contar. Porque até então eu brinco muito que eu andei por um caminho de pedras, descalço, com muito sofrimento, porque a gente que é mãe, a gente não desiste dos nossos filhos. E a gente corre atrás de uma coisa, de outra. E essas coisas nas quais eu corri atrás não estavam adiantando. Então foi a partir do momento que teve a investigação, né, que
que a neuropsicóloga, né, conversou comigo e começou a direcionar onde eu teria que ir, quem eu teria que procurar para poder estar fazendo o tratamento, o acompanhamento. E eu vejo que o Henrique hoje voltou a brilhar. Ele voltou a brilhar. Porque até então, essas dificuldades na leitura e escrita fazia com que ele fosse segregado. Assim, até mesmo pelos colegas, porque crianças, às vezes, elas sabem ser maldosas, sabe? Elas vão na feridinha. Por que você não sabe ler? Por que você não sabe escrever? Né? E assim, hoje ele sabe o motivo pelo qual ele não consegue ainda, né, algumas coisas. Ele fala, e até hoje ele dá o exemplo, né, que mãe, eu posso ser jogador de futebol igual o Messi. O Messi ele associou o Messi a autista, então eu posso ser igual o Messi. E ele, né, voltou a sonhar, voltou a planejar o futuro, vamos dizer assim. E é fundamental essas parcerias que a gente tem com a escola, com o neuro, com a psicóloga, com a fono. E o interessante é que o Henrique, ele demorou de falar, mas nós nem sequer percebemos essa questão, né? A gente ainda levou ele na fono, ele fez um tratamento com a fono. Então, mas pela fala que era bem infantilizada, que a linguinha enroladinha, mas ele foi desenvolvendo. Hoje fala até muito. Eu chego lá e ele me chama, cadê só um pouquinho? Mas é uma gracinha. E ele já tem quantos anos? Ele vai fazer 10. Vai fazer 10 anos. E, Bruna, como que foi a rotina de vocês, né? Por quais mudanças que vocês precisaram passar após a descoberta, né? Porque assim, antes vocês conseguiam sair normalmente, ele era tranquilo, ou assim, sempre foi mais agitado, não queria ficar. E quando você recebeu o diagnóstico, quais as mudanças que vocês precisaram fazer na rotina de vocês? No meu caso, como então ele não gosta de barulho, hoje ainda está sendo ainda um processo, né? Adaptar a questão do barulho. Então, eu, por exemplo, costumava muito ir à igreja. Hoje em dia é um problema para mim poder ir, porque ele não aceita ficar dentro da igreja. Então eu tenho que ou eu fico lá de fora, ou eu assisto online em casa. Então, em casa, tudo foi modificado para poder atender melhor ele. Por exemplo, o Theo, ele tem hiperfoco dele em letras e números. A gente pintou uma parte da casa para colocar as letras, os números que ele gosta. Então, a casa de uma família atípica é totalmente diferente. Você entra na casa já vê tudo diferente. Tudo adaptado. Então, assim, a gente não vai mais em lugares que tem muito barulho. O Theo, ele prefere ambiente aberto, né, lugares ao ar livre. Shopping, esses lugares ele não gosta muito, ele não gosta, e eu vou falar que também tem sido um processo para mim adaptar, porque eu já tive muito problema. Em lugares assim, público, né, com ele, por um tempo, eu me privei de sair. De não querer ir mesmo a lugares com ele, aniversário, casamento, eu não levava, porque eu sabia que eu não ia conseguir ficar lá dentro. Hoje em dia eu tô trabalhando aos poucos, às vezes, quando é o aniversário da família, né, a gente leva, mas sempre tem um lugar pra ele lá. Meu irmão mesmo, ele fez o aniversário da minha sobrinha, ele fez, mas ele pensou no meu filho, a família toda. Ele, olha, lá tem um espaço aqui que a gente deixou pra ele. Então, se ele estiver incomodado com barulho, você pode ficar dentro desse lugar aqui com ele. Então, assim, a família inteira, a gente tem trabalhado tudo em conjunto, né? Para o melhor pro Theo, o melhor lugar que for confortável. Então, porque ele tem muito problema com barulho, né? Então, eu acho que a mudança maior foi essa. Em casa, a gente não fala gritando, não põe som alto. Os desenhos dele é tudo um sonzinho ambiente. Então, essa foi a mudança mais radical que a gente teve em casa. Entendi. E com você, Bruno? Como é que foi
essa mudança de rotina? Olha, pra mim, eu acho que foi um pouco mais tranquilo. O Miguel, ele é bem, como é que eu posso dizer? Ele sempre gostou muito de barulho, de muita festa, assim, de tudo. Era tanto que quando ele era desde bem pequenininho, eu saía e levava ele comigo. E assim, ele nunca me deu trabalho, né, em questão de ir com as pessoas, ou de barulho, ou algumas coisas. Eu venho percebendo algumas mudanças agora, né? Tanto que eu comecei a dar umas pesquisadas. A gente quer mais, a gente tem um olhar diferenciado nos nossos filhos, né? Porque as pessoas de fora, eles não têm o mesmo olhar, eles julgam muito, né? Meu Deus, essa criança não fala, por quê? Qual o problema? O que ele tem? Então é muito complicado. Mas foi assim que eu descobri, assim, né? Com essas pequenas coisas dele não falar, barulho. Aniversário dele de 2 anos, a gente preparou aquela festa, né? Ficou super feliz, nossa, todo mundo tá aqui. E ele odiou. Ele só chorava, ficou excluído a festa inteira. Na hora dos parabéns, eu fiquei sem entender porque que ele tava chorando, desesperado, colocando a mão no ouvido. Eu falei, não, agora é o momento de realmente ver e olhar diferente pra ele, né? Ver que o Theo realmente... E eu comecei a pesquisar na internet. E tudo que eu pesquisava só dava autismo. Ele andava muito na ponta dos pés, demais. E ficava fazendo muito som, que é a estereotipia que eles falam, né? Ficava fazendo muito barulhinho com a voz e não falava nada. Eu falei, não, agora é a hora de procurar. E foi aí que eu consegui entender que meu filho era diferente das outras crianças que tinham. Tanto da família, quanto da rua, né? E você, Gisela? Você descobriu agora? E foi assim, bem diferente. A minha história vai assim, um pouquinho diferente da de vocês, porque a principal característica do meu filho foi que ele não conseguia ler e escrever, foi dificuldade na leitura e escrita. E ele tinha tem uma boa interação com as pessoas, mas ele tinha uma dificuldade enorme, tem ainda, né, de reconhecer os sons, né, das letras, de formar palavras, de interpretar, né? Até mesmo ele leva muito ao pé da letra o que se fala. Então nós fomos fazer uma investigação, né? E a psicóloga, ela falou para mim, a neuropsicóloga que fez a investigação, falou assim, olha, o Henrique ele tem todas as características de um autismo leve, muito mascarado, porque você estimulou ele muito. Ele é uma criança muito estimulada. Então, ficou um autismo mascarado, né, escondido. Mas ele tem todas as características, né, ele se enquadra tanto nos testes que foram feitos, que ele se enquadrava em diversos, né, quesitos nele. E a partir daí, no meu caso, receber o laudo e saber o que ele tem, para mim foi uma tranquilidade, porque eu passei a saber como lidar, aonde ir, com quem contar. Porque até então eu brinco muito que eu andei por um caminho de pedras, descalço, com muito sofrimento, porque a gente que é mãe, a gente não desiste dos nossos filhos. E a gente corre atrás de uma coisa, de outra. E essas coisas nas quais eu corri atrás não estavam adiantando. Então foi a partir do momento que teve a investigação, né, que a neuropsicóloga, né, conversou comigo e começou a direcionar onde eu teria que ir, quem eu teria que procurar para poder estar fazendo o tratamento, o acompanhamento. E eu vejo que o Henrique hoje voltou a brilhar. Ele voltou a brilhar. Porque até então, essas dificuldades na leitura e escrita fazia com que ele fosse segregado. Assim, até mesmo pelos colegas, porque criança, às vezes, elas sabem ser maldosas, sabe? Elas vão na feridinha. Por que você não sabe ler? Por que você não sabe escrever? Né? E assim, hoje ele sabe o motivo pelo qual ele não consegue ainda, né, algumas coisas. Ele fala
E até hoje ele dá o exemplo, né? Que, mãe, eu posso ser jogador de futebol igual o Messi. O Messi ele associou o Messi a autista, então eu posso ser igual o Messi. E ele, né, voltou a sonhar, voltou a planejar um futuro, vamos dizer assim. E é fundamental essas parcerias que a gente tem com a escola, com o neuro, com a psicóloga, com a fono. E o interessante é que o Henrique, ele demorou de falar, mas nós nem sequer percebemos essa questão, né? A gente ainda levou ele na fono, ele fez um tratamento com a fono, então, mas pela fala que era bem infantilizada, que a linguinha enroladinha, mas ele foi desenvolvendo. Hoje fala até muito. Eu chego lá e ele me chama, cara, só um pouquinho. Mas é uma gracinha. E ele já tem quantos anos? Ele vai fazer 10. Vai fazer 10 anos. E, Bruna, como que foi a rotina de vocês, né? Por quais mudanças que vocês precisaram passar após a descoberta, né? Porque assim, antes vocês conseguiam sair normalmente, ele era tranquilo, ou assim, sempre foi mais agitado, não queria ficar. E quando você recebeu o diagnóstico, quais as mudanças que vocês precisaram fazer na rotina de vocês? No meu caso, como ele não gosta de barulho, hoje ainda está sendo ainda um processo, né? Adaptar a questão do barulho. Então, eu, por exemplo, costumava muito ir à igreja. Hoje em dia é um problema para mim poder ir, porque ele não aceita ficar dentro da igreja. Então, ou eu fico lá de fora, ou eu assisto online em casa. Então, em casa, tudo foi modificado para poder atender melhor ele. Por exemplo, o Theo, ele tem hiperfoco dele em letras e números. A gente pintou uma parte da casa para colocar as letras, os números que ele gosta. Então, a casa de uma família atípica é totalmente diferente. Você entra na casa já vê tudo diferente. Tudo adaptado. Então, assim, a gente não vai mais em lugares que tem muito barulho. O Theo, ele prefere ambiente aberto, né, lugares ao ar livre. Shopping, esses lugares ele não gosta muito, ele não gosta, e eu vou falar que também tem sido um processo para mim adaptar, porque eu já tive muito problema. Em lugares assim, público, né, com ele, por um tempo, eu me privei de sair. De não querer ir mesmo a lugares com ele, aniversário, casamento, eu não levava, porque eu sabia que eu não ia conseguir ficar lá dentro. Hoje em dia eu tô trabalhando aos poucos, às vezes, quando é o aniversário da família, né? A gente leva, mas sempre tem um lugar pra ele lá. Meu irmão mesmo, ele fez o aniversário da minha sobrinha, ele fez, mas ele pensou no meu filho, a família toda. Ele, olha lá, tem um espaço aqui que a gente deixou pra ele. Então, se ele estiver incomodado com barulho, você pode ficar dentro desse lugar aqui com ele. Então, assim, a família inteira, a gente tem trabalhado tudo em conjunto, né? Para o melhor pro Theo, o melhor lugar que for confortável. Então, porque ele tem muito problema com barulho, né? Então, eu acho que a mudança maior foi essa. Em casa, a gente não fala gritando, não põe som alto. Os desenhos dele é tudo um sonzinho ambiente. Então, essa foi a mudança mais radical que a gente teve em casa. Entendi. E com você, como é que foi essa mudança de rotina? Olha, pra mim, eu acho que foi um pouco mais tranquilo. O Miguel, ele é bem, como é que eu posso dizer? Ele sempre gostou muito de barulho, de muita festa, de tudo. Era tanto que quando ele era desde bem pequenininho, eu saía e levava ele comigo. E assim, ele nunca me deu trabalho, né, em questão de ir com as pessoas, ou de barulho, ou algumas coisas. Eu venho percebendo algumas mudanças agora, né? Tenho a dar umas pesquisadas, porque, um exemplo, a gente ia no shopping, às vezes ele queria alguma coisa e quando a gente não dava, né, ele já começava a fazer, né, todo aquele showzinho dele, né?
Então, nessa questão, acho que foi uma das coisas que a gente mais teve que se adaptar. Então, com ele, a gente está agindo muito por antecipação. Ou seja, tentando lidar, eu entrei também com quadros de rotina, para estar podendo, né, explicar para ele antes o processo, para quando ele chegar, né, no local, ele não dar tanto trabalho. Mas, assim, em questão de sair para outros lugares, nesse aspecto, né, ele é bem tranquilinho. Ele gosta, né, de barulho, ele adora música, adora dançar. Ele gosta, né, de quando tem algumas crianças, assim, ele chega perto. Às vezes ele não brinca igual, mas ele gosta, né, de ter o contato. Agora, e uma outra questão também, a questão da alimentação, que ainda assim, eu falo que no caso do Miguel é mais um pouco social, a fala e a alimentação. Só que a alimentação é o que mais pega para nós. Porque, um exemplo, a gente sai para algum lugar, para um restaurante, para uma pizzaria, eu já sei que ele não vai comer. Ou, se ele for comer, é um milagre. E quando a gente vai para algum lugar, eu tenho que ir para um canto afastado com ele, né, dar comida para ele e depois a gente voltar. Porque ele não come na frente de pessoas desconhecidas. Né? Eu não sei, na escola eu acho que não, né? Porque tem as outras crianças, porque ele, né, na época que ele fazia creche, ele comia até sozinho lá, né? Acho que ele via as criancinhas, ele fazia, mas assim, quando a gente sai para outros lugares, festa principalmente, casa de parente, ele evita. Aí eu já sei, né? Primeiro no aviso, aí eu já tenho que levar ele caladinho, sem fazer muito alarme, aí vou conversando, vou brincando, aí vou, né, anunciando algumas coisas, até ele comer, ele come. Então, é mais nessa questão mesmo que a gente teve que se adaptar, né, da alimentação e outras coisinhas também. E lá, Gisela, como que era com o Henrique? Assim, já tem 10 aninhos, né? Quando ele era menorzinho, ele tinha essa questão de alimentação, quando vocês saíam, como que era, né, essa rotina de vocês antes e agora? O que mudou de antes do diagnóstico para agora com o diagnóstico? Na verdade, ele nunca teve seletividade alimentar, não. Muito pelo contrário, ele gosta de experimentar coisas novas. Ele adora experimentar coisas novas, até de coisas que a gente não gosta, não vamos experimentar, vamos ver como. Ele gosta de experimentar coisas novas, tanto é que nos aniversários dele, ele sempre escolhe algum lugar diferente que nunca foi, para ele conhecer o local e experimentar a comida do local. E o que mudou de antes para agora foi que agora foi incluído as terapias. Então nós adaptamos a nossa rotina aos dias das terapias, né? Da fono. Então ele já sabe que tal dia é o dia da psicopedagoga, tem o dia da tia Jade, que é a fono, tem o dia da tia Dani, que é a psicóloga. Então, assim, o que eu tive que adaptar, que nós tivemos que adaptar, foi mesmo inserir as terapias na nossa rotina semanal, né? As combinações do serviço, quando eu preciso sair um pouco mais cedo, como eu vou pagar essas horas que eu fiquei devendo, mais essa rotina, né? Mas, assim, em casa mesmo, continua tranquilo. E os terapeutas, os psicólogos, o que eles falam? Essa terapia deles é para a vida toda? Ou tem algum momento que para? Ou eles vão ter que fazer terapia e esse acompanhamento para sempre? Como que é? Alguém já teve essa curiosidade? Já, Laura? Não. E você? Da última consulta que a gente teve com a Neuro, eu até perguntei para ela, né? Aí ela me falou que ela ia continuar acompanhando o Miguel até onde desse. Só que não tem, né, uma data, não tem... Pra mim, eu também nem quero que pare por agora. Igual ele tá fazendo fono agora, e foi muito difícil pro Miguel se adaptar com o fonoaudiólogo. Antes dessa pessoa que ele tá acompanhando ele agora, ele passou por outras 3. Então, assim, era dele não entrar no ambiente, dele não querer aceitar, não querer ter o contato. Lá no Hospital do Apoio mesmo foi, acho que 1 ano a gente indo e ele nunca entrou.
Então eu até falei assim, não precisa, né, mais colocar ele na lista, que eu vou tentar, né, em outros lugares. E daí, graças a Deus, agora dessa última vez, ele se adaptou muito bem, aceitou a fono. E a gente já teve umas conversas sobre. E até um princípio não tem uma data, né, assim, para que acabe. Até porque a fala dele ainda é muito infantilizada, né, ele fala direitinho hoje, porque, vocês terem uma noção, ele começou a falar a partir do ano passado. No começo do ano passado ele não falava praticamente nada, né? Algumas palavrinhas, mas ele não formava frases. Então foi muito rápido, assim, ele teve um desenvolvimento muito bom em pouco tempo, para quem não falava nada. Mas ainda assim precisa de muito mais estímulo, eu acho que vai persistir por um bom tempo. O que é bom para ele, né? Porque lá ele, né, você consegue trabalhar muitas coisas, não só nessa questão da fala, mas eu percebi que até mesmo em outras questões de contato social, a fono também, que trabalha com ele, né, coloca outras coisas também, né, ela tenta ver outras possibilidades que até não é da área dela, mas para tentar encaixar ali, para estar ajudando. Mas por agora é aquilo que a Neuro falou, é a gente não pensar no futuro, né? A gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem aqui, enquanto eles, né, estão nessa fase de desenvolvimento, né? É viver um dia de cada vez, na verdade, né? Todos os dias, assim, é viver aquele dia ali e deixar o amanhã, quando a gente acordar amanhã, e vamos ver o que a gente tem pra hoje, né? E você ainda tá muito novinha, né, nessa questão de terapia. Ele vai ser reavaliado daqui a um ano. Ela vai reavaliar novamente, né? Vai avaliar novamente para ver a necessidade, né? Então, daqui a um ano vai passar por uma nova avaliação para saber se ele vai continuar por quanto tempo. E você já sofreu algum tipo de preconceito, algum tipo de, talvez, violência, não sei, algo assim, um lugar que vocês estavam e alguém, né? Já aconteceu lá, já falar com a gente? Já aconteceu, já em shopping, inclusive, né? O Theo, como ele grita muito, meu filho, né? Ele grita bastante, então é o jeitinho dele. Em shopping, inicialmente, quando eu descobri, eu queria colocar ele porque ele não interagia com nenhuma criança. Então eu falei assim, talvez se eu levar, né? Quem sabe? Porque não? Vou tentar levar naqueles brinquedos que tem no shopping pra ver se dá certo. E foi, acho que eu saí de lá pior do que eu entrei, porque acho que até os funcionários, eles não são preparados para receber uma criança diferente, eles estão acostumados a ter aquelas crianças super interativas que gritam, que pulam, que faz aquele trem todo, sabe? Assim, eu acho que falta um preparo também, né? Principalmente nessas áreas, assim. E quando eu fui, tinha uma monitora nos brinquedos lá, né? E o Theo, ele tem essa dificuldade de lidar com outras crianças. Eu deixei, talvez eu tenha errado nisso, eu deixei ele entrar, eu fiquei de longe, pra ver como ele agia ali, né, com as outras crianças. E a monitora que tava lá, ela não queria deixar ele brincar, nem no brinquedo. Ela ficava tirando ele, porque ela via que ele era diferente, assim, né, como ele não falava, e ela ficava tirando. Eu falei, moça, não é assim, meu filho é autista. E assim, gente, uma coisa que eu falo até lá em casa mesmo, a gente não tinha que ficar falando, olha, meu filho é autista, pra pessoa pegar e olhar pra ele com um olhar diferente, né? E eu passei muito isso, principalmente em shopping, igreja também, porque os lugares hoje em dia, eles não é todo lugar que tem inclusão, não. Sim. As pessoas não têm, não é todo lugar que você chega e a pessoa fala, nossa, tem uma criança especial, que precisa ali de não vou dizer que um ambiente só pra ela, mas tem aquele cuidado de olhar para aquela criança com um olhar diferente. Eu já passei demais. E quantas vezes eu já saí chorando de igreja, de shopping. Eu mesmo deixei de levar ele no shopping por causa disso, porque falei, não foi só uma vez. Fila, por exemplo, fila preferencial. Se eu entro, o meu filho ele é grande um pouco, né? Assim, ele tem 4 anos, ele é alto, né? Então, por exemplo, se eu pego uma fila preferencial, se eu vou numa lanchonete, pego uma fila preferencial, a pessoa fala, meu Deus, o que esse filho tá fazendo na fila preferencial? Então eu tenho que ficar com um cartãozinho, olha, meu filho é autista e tudo mais. Então isso às vezes é bem triste pra gente, que a mãe machuca muita gente. Desgastante demais.
Você, Bruno, já sofreu algum tipo de preconceito? Assim, teve umas 3 ocasiões que me marcou. Teve uma última vez agora, que foi bem recente. Foi bem no começo do ano, o Miguel estava bem agitado, acho que com a adaptação de muitas coisas, né, desse ano. E daí a gente estava indo pra Fono. Aí eu falei assim, eu vou passar na padaria e vou levar um negocinho, né, pra ver se ajuda, né, pra ver se ele entra, né, e não fica tão relutante. Aí ele estava bem nervoso nesse dia. E quando eles estão agitados, né, é meio complicado de você... É claro que a gente também não pode relacionar o autismo com a agressividade, mas tem dias que não tem como, né? A gente, ou seja, andar numa corda bamba. Aí nesse dia eu fui na padaria e a senhora que nos atendeu, ela olhou pra ele assim com a cara, nossa, esse menino é tão bravo. Aí ela deu uma encarada pra ele, aí já me subiu, né? Aí eu falei, moça, ele é autista. Ela ficou tão sem graça que ela não sabia, né? O que fazer. Então, assim, às vezes a gente escuta uns comentários que talvez se as pessoas, né, parassem para entender o que está acontecendo, talvez evitaria o constrangimento até para elas. Né? E também já passei outras situações no mercado também, de fila, igual a ela, porque também o Miguel é grande, né? Então as pessoas não entendem. Agora que eu tô grávida, né? Aceito, né? O preferencial, mas assim, eu já deixei de pegar a fila preferencial, mas às vezes tem dias que eles estão mais agitados, então, e também não tem como eu deixar em casa, eu levo comigo. E daí um senhor uma vez me abordou e eu sou assim, mexeu com o Miguel, eu vou pra cima mesmo. E a terceira foi quando ele era mais menorzinho um pouco, ele ainda não falava, né? E ele é muito grande, né, pra estatura dele, e ele tem uma cabeça grande também. Aí eu fui visitar uma tia nossa e chegou um conhecido dela e falou assim, nossa, esse menino tem a cabeça muito grande. Ele falou assim, espero que ele não seja bobo, né? Então, assim, as pessoas, hoje ainda, né, por mais que, né, que o autismo ele ganhou muita visibilidade, ainda é muito pouco se falado, né? As pessoas não entendem ainda mais os mais antigos, porque igual ela falou, né, que ela tem não sei se foi ela, enfim, que falou que tem um que é mais velho, né, que não, isso, 28 anos, não foi? Na minha família também tem um, por parte de criação da família do meu pai, que ele deve ter uns 40 e pouco por aí, e ele também não fala, e hoje, né, vendo o caso do Miguel, eu sei, né, que ele tem alguma coisa no autismo, não sei, mas naquela época, as pessoas, né, encaravam como se fosse, é algo normal, é algo da criança, logo ela fala, ou eles, né, sempre usavam esses termos como bobo, a criança isso, não sei o quê. E daí quando ele falou isso pra mim, né, me doeu muito, né, porque, nossa, uma criança, Miguel não tinha nem 2 anos, então, tipo assim, ele associava a cabeça, né, com o físico, o fato dele não falar e na minha cara não falar que o menino é bobo, então isso, né, já, enfim, teve outras situações, mas essas 3 foram as que mais me marcou ali. Você, Gisele, com o Henrique, né, com essa questão da leitura, da dificuldade dele, né? Você sofreu algum tipo, ele mesmo, algum tipo de... Já passou também por algumas situações bem constrangedoras com relação à leitura escrita com um colega de sala e até mesmo com os primos, né? Os primos na faixa etária dele também. Colegas que ele, né, vizinhos que brincam com ele na rua, dele ser questionado porque ele não sabia ler, porque ele não sabia escrever. Teve alguns até que usaram nomes assim que o deixaram bem ferido. Né? Teve um dia que eu fiquei destruída. Quando eu cheguei em casa, ele estava deitado no sofá chorando, não queria almoçar, porque um colega da sala de aula falou que ele não sabia nada, não aprendia nada e que ele nunca ia aprender. Então aquilo ali marcou ele muito. E foi aquele dia no qual eu tive que usar a criatividade para fazer com que ele esquecesse esse momento, né?
levei ele para tomar sorvete, saí, conversei, para que ele não tivesse um dia perdido, vamos dizer assim. Porque aquele dia meu Deus, foi muito ruim ver daquele jeito. Você ainda não sabia? Ainda não sabia. Então assim, ainda não tinha um nome. Ainda não tinha um nome para aquilo que fazia com que ele tivesse essa dificuldade toda. Né? Você desconfiava que poderia ser o autismo? Não. No caso dele? Nunca passou? Não, eu desconfiava de déficit de atenção, dislexia, autismo, porque a interação dele social era muito boa. A interação dele social é muito boa. Então, assim, não dava para notar, né? Eu desconfiava, ele tem déficit de atenção, porque ele se perde muito fácil. Ele se perde muito fácil, a dislexia, né? Porque também foi diagnosticada dislexia, né? E a gente já tinha começado esse trabalho bem antes. Então, mas o autismo não. O autismo não. Foi a neuropsicóloga que aos poucos foi conversando, falando, olha, tem essa característica aqui, tem essa característica, observa. Ela sempre fala, observa isso e isso durante essa semana me conta. Ela foi me dando o caminho para observar realmente as características, né, no qual ele se encaixava. Ela falava, olha, você essa semana, a sua tarefa de casa você observar contato visual. Ele faz contato visual mais por maior tempo comigo. Aí eu ainda brincava, eu acho que ele puxou o pai dele, que meu esposo ele não faz muito contato visual porque ele não conhece. Então eu falei, puxou o pai. Puxou o pai, né? Mas não, ele tem contato visual com quem ele se sente confortável, né? Mas, e outra questão que a gente percebi, depois que ela foi me direcionando, a questão do ele estar desconfortável numa situação, ele fazer esse movimento para relaxar, vamos dizer assim, né? Então, e antes eu não notava isso, eu achava que era, né? Você passou a perceber depois que ela direcionou, foi. Olha, quando ele vai fazer alguma atividade, algo que deixa ele desconfortável, como que ele fica? Porque aqui no consultório eu propus isso para ele, eu vi que ele ficou desconfortável e ele começou a ter a estereotipia, né? Aí eu comecei a observar e realmente, nos momentos em que ele está desconfortável, ele mexe muito a mão, ele né, começa a balançar o balanço do tronco. Só que assim, antes eu achava que não é, porque acho que a gente não observa tanto. Acho que nós, no nosso dia a dia, nós às vezes não paramos para observar nossos filhos. Os detalhes. A gente observa, a gente se preocupa no alimentar, no vestir, né, no educar, mas essas coisas mínimas muitas vezes passam despercebido. E não é fazer igual o brinco em casa, falei, não é falta de amor. Às vezes é o tempo mesmo. Você tá tão ali buscando suprir eles estarem bem alimentados, bem cuidados, que esses detalhes a gente faz despercebido. E a gente está caminhando já para o final, queria poder falar mais, queria poder ouvir mais vocês. Eu acho que é uma troca muito, muito importante, né? E eu queria saber de vocês, né? Qual conselho que você daria para uma família que acabou de descobrir, né? No caso aqui a Gisela, né, descobriu agora que tem um mêsinho, mas já tem, né, uma experiência aí com o fato do Henrique ser mais velho. Mas eu queria ouvir de vocês, porque, como eu falei, né, antes, no começo, essa pessoa que eu atendi na semana passada,
me marcou muito, porque ela falava assim, mas o que eu fiz de errado? Né? O que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Minha gravidez foi assim, foi tudo tranquilo, minha filha foi desejada. Por quê? Porque ela assim, chorava desesperadamente. E eu abracei, eu falei, não, sua filha não se resume a isso, pelo amor de Deus. Ela tem coisa dentro dela que você precisa pôr pra fora, assim, descobrir o que ela é boa, qual o potencial que ela tem. A criança autista, o adolescente autista, ele não se resume a isso, né? Não está escrito na testa dele autismo, não. Tem mais coisas ali, e fui conversando e tudo, mas eu vejo que tem uma dificuldade muito grande, né, na questão da aceitação, assim, naquele primeiro momento, eu sei que não é fácil. O que você, Bruna, falaria, né, para uma mãe que acabou de receber esse diagnóstico? Bom, eu ia falar para a família, né, que primeiramente não é o fim do, né, como é que se diz? O fim do mundo, você receber o diagnóstico. É claro que o que é tudo muito novo e que a gente não conhece, o que a gente não entende, a gente fica meio que perdido. Mas né, são situações que dá pra gente levar, e se a gente se manter mais forte, né, e aceitar de cara ali, a gente consegue se preparar melhor para poder ajudar. Porque é igual a Neuro na última consulta que a gente falou, que eu perguntei como estava sendo o desenvolvimento do Miguel, né? Porque eu levei, né, todo, né, o relatório da escola, da fono, enfim, e o meu relato também. Ela falou assim, olha mãe, pelo todo o processo de estimulação que ele teve, ele está ótimo, né? Porque, né, no primeiro momento a gente nem esperava, né, todos esses desenvolvimentos tão rápido que ele teve. Então, assim, cada coisa que eles, né, conseguem fazer, que eles aprendem, é uma conquista muito grande. Igual, o meu medo, né, quando eu recebi o diagnóstico ali de cara, ele é autista, foi bem, né, pensar nessa fase do colégio, que eu ficava, meu Deus, como que vai ser o Miguel na fase escolar? Será que ele vai aprender a ler? Será que ele vai aprender a escrever? Será que ele vai brincar com outras crianças? Como é que vai ser? Assim, essa é a minha preocupação. E daí ela sempre fala pra mim, não se apegue a isso. Faça o que você tem que fazer agora, né, pra poder ajudar e ele poder ter, né, ter uma vida mais que normal. E daí, ano passado, que ele é aluno aqui desde o ano passado, né? Ele estava no Infantil 4, e daí a professora dele falou que ele era o único na turma dele que sabia escrever o nome dele todo. Então, assim, aquilo pra mim foi, né, uma realização tamanha. Então, o autismo não se resume a coisas inferiores. Ele vai aprender, ele vai viver normal, vai. Do jeitinho dele, sim. Né? Mas é isso, a gente tem que se manter forte, né? Pesquisar, buscar entender primeiramente o que é. Porque também, né, se a gente não entender, não tentar buscar o entendimento do que é o autismo, a gente vai imaginar coisas, né, e levar ali pra dentro da gente né, e não ajudar. Então a gente tem que, né, respirar, aceitar, né, porque quando a gente descobre o autismo no filho, não é só ele que recebe o diagnóstico, é a gente também. A gente automaticamente já vive ali com autismo. Então, é isso que eu tenho para falar, é não se agarrar a coisas futuras, né, tentar ajudar ao máximo, né, estimular. Eu sei que é difícil, né, tem alguns outros casos que realmente tem crianças que não gostam de estar em outros ambientes, né, tem aversão a barulho, enfim, a contato social, mas não se prenda a isso e também não se prenda ao olhar das pessoas, né? A gente também não pode privar os nossos filhos só porque eles têm uma condição ali, eles têm alguma dificuldade de lidar com aquilo, né? Ou seja, vai se der trabalho, deu, né? Ninguém convive, né? Fulano do shopping, fulano da rua não vive na sua casa, né? Para saber o que se passa, né? O que está acontecendo. Então, viva ali, faça o melhor por ele e, se precisar também, busca uma ajuda, né? Né? O pai e a mãe também, porque é importante a gente estar bem para a gente poder também ajudar os nossos filhos, né? Legal. Você, Laura, o que você tem a dizer? Você, Laura, o que você tem a dizer? Eu acho que eu falaria pra
não deixar o diagnóstico, a pessoa deixar ser engolida pelo diagnóstico da criança, né? Chora o que tiver que chorar, porque a gente não é de ferro, né? A nossa dor não é maior nem menor que a de ninguém, mas a gente é humano, a gente é mãe, a gente é pai, a gente sabe aquilo ali que a gente está vivendo, mas o maior de tudo é vibrar com cada conquista daquela criança, né? Ter a paciência, buscar também um acolhimento para nós que somos mães, somos pais, a gente precisa dessa ajuda. Eu acho que mais é isso mesmo, sabe? Procurar ajuda tanto para a família quanto para a criança também, mas ficar ali com a criança e ter ali aquela criança saber que tem aquela família que ama, que respeita ela, ter aquele cuidado. Acredito que seja isso. Com você, Gisele. Eu vou usar um pedacinho das palavras dela, porque realmente o que eu diria para uma família é: continue olhando seu filho com os mesmos olhos de amor que você sempre olhou. Porque um laudo ele vai te orientar a ajudar seu filho, mas ele não define seu filho. Ele não define. O autismo, ele não é seu filho. Seu filho continua sendo aquela criança amada, desejada, que você sonhou e que Deus confiou ela a você. E eu me emociono. Porque o meu filho, ele é incrível. Ele é uma criança incrível. Eu falo que ele veio para nos ensinar a sermos pessoas melhores. Porque o Henrique, ele tem um coração gigante. Ele tem um coração gigante. É um menino muito amoroso, carinhoso, acolhedor. E mesmo às vezes que magoaram, feriram ele nunca quis fazer mal a ninguém, nunca quis revidar, muito pelo contrário. Ele buscava sempre a amizade. E assim, o autismo, ele tá aí e ele não define nenhuma criança, sabe? Nenhuma criança e nenhum adulto. Então, famílias, para vocês serem fortes e buscar parceria de profissionais, do qual vai auxiliar a seu filho ter uma qualidade de vida no futuro. Porque nós sozinhos, nós pais sozinhos, nós podemos ser os melhores pais desse mundo, mas nós não detemos em nosso poder o conhecimento necessário para sanar tudo aquilo que nosso filho vai precisar. Então nós precisamos dessa parceria de outros profissionais, né? Do neuro, do psicólogo, da fono, da psicopedagoga, da professora, da escola. É uma equipe, é uma equipe. E assim, essa equipe, ela vai te acompanhar e eu falo, faz uma diferença enorme você estar andando só, e a partir do momento que você começa a andar juntamente com esses profissionais, com essa parceria, é outra coisa, é outra vida. Eu falo que não só a criança começa a brilhar, mas você começa a ter uma paz incrível em seu coração,
porque você sabe onde você tem que ir, até que ponto você tem que brigar, que às vezes nós temos que brigar, até que ponto você pode buscar e saber assim que um recadinho assim para as mães principalmente. Nós somos mulheres incríveis também, porque, e assim, conversando com vocês, meu Deus, tive mais certeza ainda, porque nós não desistimos de nada, nós não desistimos dos nossos filhos, nós buscamos, lutamos, né, e estamos juntamente com eles a todo momento. Não todos merecendo os pais, mas nós, mãe, nós temos uma forma diferenciada de olhar para tudo isso. É verdade. Meninas, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Como a Gisela falou, vocês são incríveis. Vocês são admiráveis. Cada uma que eu conheço, né, acompanho, né, de perto, o Theo, que é nosso xodó aqui da escola, o Miguel, né, que eu, tia Janina, correndo atrás de mim, o Henrique, onde me vê, me abraça, me beija. Deus, ele entregou para vocês, porque ele sabia que vocês dariam conta. Então, o seu filho não é especial, né? Vocês são especiais porque vocês cuidam, né, dessas crianças com tanto amor, e a gente vê, é muito amor, é muito zelo, né, pela vida deles, pelo futuro deles. E eu quero muito agradecer de verdade, assim, de coração, quando eu tive a ideia de fazer esse podcast aqui, os nomes que me vieram, se o da Laura foi o primeiro. Eu falei, gente, vou chamar a Laura, tomara que ela venha. Aí depois, como deu nome, vou chamar a Bruna, porque já é nossa, né? Já é nossa professora aqui. E tem o Miguel também, que é o nosso xodózinho ali da educação infantil. E a Giselda é parceira, né? Giselda é minha parceira, que eu gosto demais. Muito obrigada, gente, de coração mesmo. E é isso, né? Vamos continuar aí. E eu aprendi muito com vocês hoje. A gente que agradece todo mundo.